Pessoal, fique à vontade, tá? Quem tiver aí que quiser usar aqui dentro, pode ficar muito à vontade, tá? Passar a palavra para o Nicanor fazer a abertura dele também. Alô. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar o presidente Rodrigo Simões, cumprimentar todos vocês, vereadores, a grande maioria estiveram conosco de manhã lá na prefeitura. O Boni esteve lá conosco, o Rodrigo também esteve. E dizer que é um prazer novamente estar aqui na nossa Casa Legislativa, na Casa do Povo, que é a nossa Câmara Municipal. Eu fiz questão de descer até aqui, para dar uma palavrinha rápida com vocês e reforçar a proposta do governo. Hoje aqui está o doutor Rui Salgado, com toda a equipe técnica. Deste grupo faz parte o Ocano e o Ortega, de secretário, e a equipe técnica dos funcionários aí da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, dos nossos técnicos. Dizer da importância do plano diretor para a nossa Ribeirão Preto, das suas leis complementares. No caso, nós vamos discutir junto a lei de uso e ocupação do solo, e enfatizar aqui na Câmara, eu disse isso nas reuniões lá no Palácio, de nós fazermos junto, Executivo e Legislativo, construir um texto, construir uma proposta que depois será levada às audiências públicas. Acontecerão também as reuniões com a promotoria e com a cidade organizada. Vocês já receberam aqui o Sinduscom, e com certeza terão reunião com a Associação de Engenharia e toda a cidade organizada, e para que seja tirado um texto base do plano diretor. E nós já discutimos muito isso, entendemos que tem que ser diretrizes enxutas, tem que ser a Carta Magna Americana, não a Constituição Brasileira, que é aquele calhamaço, e depois, aí nas leis complementares, começando pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, a gente aprovar e todas essas leis, modernizá-las, as leis que já têm alguns anos aí que foram aprovadas. Então, é uma alegria poder ter a Câmara, vocês, vereadores e vereadora, participando, discutindo conosco o plano diretor e suas leis complementares. Trago aqui o abraço do prefeito Duarte Nogueira a todos vocês, e reenfatizo, reafirmo o compromisso do governo de elaborar, junto com o Legislativo, essas leis importantes para a nossa cidade. No começo da semana, nós vamos convidá-los para uma reunião, pode ser que seja até na segunda-feira, presidente, porque tem alguns projetos de leis importantíssimos para vir para cá na semana que vem, começando pelas leis que irão autorizar as negociações que nós fizemos com os fornecedores em 12 vezes, 24 vezes, 32 vezes, tanto na administração direta feita pelo Manuel, quanto no DAERP, negociada pelo superintendente Afonso. Então, é muito importante que a Câmara também chancele toda essa discussão que nós fizemos, transformando as contas que nem existia, né, legalmente, assim, formalmente, em dívida, e para que os fornecedores tenham certeza até que mês eles irão receber todos aqueles créditos que eles têm junto ao Executivo. Então, era
Era isso, quero deixar aqui um abraço a todos vocês, desejar aí uma boa sessão técnica de trabalho e continuaremos sempre à disposição de vocês lá no nosso gabinete. Um abraço a todos, obrigado a todos, obrigado, presidente Rodrigo. Obrigado, Nicanor. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para o Boni, que eu também vou resolver outras coisas, e o Boni dá sequência aqui com o Rui, com vocês, com nossa assessoria técnica, legislativa, jurídica, enfim, todos os vereadores já presentes aí, tá, Boni? Dá sequência para nós. Rui Salgado, fica à sua disposição, pode iniciar, fica à vontade. Alô? Ok. Vereador Bonifácio, agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante e que, a partir desse ano, vai ser feito a 4 mãos, legislativo e executivo junto. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os vereadores e as pessoas aqui presentes. Vamos lá? Bom, na reunião passada, da quinta-feira da semana passada, a gente tratou da definição de conceitos gerais, objetivos e diretrizes, instrumento de política urbana, a questão territorial, orientação do crescimento, estrutura rural, estrutura urbana e programa de urbanização. Hoje a gente vai avançar na segunda reunião, onde a gente vai estar discutindo aqui a questão da mobilidade urbana, do meio ambiente, saneamento e serviços urbanos. Por uma questão só proponho aos senhores que a gente aprende, são 26 slides, a gente apresentaria todos os 26, depois abriríamos a discussão e poderíamos voltar a qualquer ponto dele, mas para a gente ter uma visão completa do trabalho. Então, o que eu sugiro é isso, que a gente passe toda a apresentação, depois a gente volta em qualquer ponto que haja interesse. Ok. A questão territorial, mobilidade urbana. Quer dizer, remete ao plano de mobilidade urbana, em cima das diretrizes da Lei Federal 12.587 de 2012. Objetivo geral do plano de mobilidade. Quer dizer, nós estamos colocando, não existe nada terminado, não existe nada carimbado. O que a gente está colocando são esses tópicos, sem prejuízo de outros que eventualmente não apareçam aqui, para a gente começar uma discussão. A ideia é essa, uma proposta para se começar, né? Então, dentro da questão territorial, mobilidade urbana, objetivos gerais do plano de mobilidade é priorizar as pessoas com deficiências, pedestres, ciclistas e os passageiros de transporte coletivo no uso do espaço de circulação. Seria, simplificadamente, quer dizer, privilegiar, quer dizer, quer dizer, não privilegiar o transporte motorizado. A ideia é essa, tá? Então, promover ações de priorização ao transporte coletivo e dos modos não motorizados em relação aos meios individuais motorizados, particularmente motos, automóveis, nas situações em que houver disputa pelo espaço viário. Quer dizer, reforça aquela primeira ideia, quer dizer, a priorização do transporte coletivo. Ok? Implantar programas de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte urbano, sobretudo de curta distância. Evidentemente, isso tem implicação em todo o planejamento urbano da cidade. Diminuir o desequilíbrio da apropriação dos espaços viários utilizado para a mobilidade entre as classes sociais, favorecendo os modos que atendam a população de renda mais baixa, desde o seu ponto de origem até o seu destino. Quer dizer, de uma maneira tosca, eu poderia dizer, há um certo privilégio em algumas áreas da cidade, em termos de largura de avenida, em termos de
dos logradouros em relação a alguns bairros periféricos. Então, a ideia é tentar buscar uma equalização disso aí dentro do que é possível, do que é razoável, do que é racional. Implantação de vias de prioridade ao transporte coletivo, implantação redes de ciclovias e suas infraestruturas auxiliares, bicicletários, sinalização, implantação de política de melhoria da gestão de estacionamento nas vias públicas do município, promoção da melhoria das condições físicas dos pavimentos de corredores prioritários de transporte coletivo e calçadas. Adequar a lógica de circulação rádio concêntrica à nova condição de multipolaridade da cidade em Ribeirão Preto. Quer dizer, se hoje nós temos a circulação bairro-centro. Se a gente quer criar na cidade, minimizar o deslocamento, é fundamental que a gente pense em situações de transporte circular, quer dizer, ligando bairro a bairro, para que se possa ir diretamente. Implantação de ações específicas para a mobilidade da área do quadrilátero central, priorizando o transporte coletivo e os não motorizados. Quer dizer, o quadrilátero central tem que ser tratado à parte, em função da sua especificidade, tá? E a ideia é isso aí. Quer dizer, implantar ações específicas para a mobilidade na área do quadrilátero central. Observa que nós temos o calçadão, que eventualmente pode até com o tempo ser ampliado. Promover ações para a redução do índice de acidentes de trânsito e da dependência de recursos não renováveis. Questão de pedestre. Estabelecer política de valorização e estímulo ao exercício do transporte a pé, em substituição a pequenas viagens de modo motorizado, individuais e de transporte público. Eu acho que isso aqui passa por campanha, passa por uma questão de educação. Tá? Bicicleta. Promover e apoiar a implementação de sistemas cicloviários com estacionamento e guarda de bicicleta nos polos geradores de viagem e nos equipamentos urbanos do sistema de transporte coletivo. Tentar fazer o que várias cidades do mundo já têm, fazer aqui em Ribeirão. Implantação de estação de integração nos bairros e valorização da rede de linhas estruturais de um sistema de informação ao usuário. Quer dizer, a ideia é trabalhar no sistema de integração das linhas e, de toda maneira possível, tá melhorando o nível de informação ao usuário. A gente entende que até o final do nosso governo, assim que ou antes, a gente tem uma série de aplicativos móveis, app, onde a gente possa estar prestando serviço através de sistema móvel. E um deles informando horários e tudo mais. Veículos particulares, valorização da hierarquia para o sistema viário, que relaciona as características de circulação com a função urbana desempenhada. Isto é, avenidas maiores com maiores velocidades e a utilização por comércio nas avenidas e ruas mais estreitas, de residência, a velocidade mais baixa. Gestão ambiental, territorial, meio ambiente. A gestão ambiental terá por base as microbacias do município como unidade físico-territorial de planejamento. Isso é muito importante. A gente tem no município uma série de microbacias. Então, é importante que a gente entenda essa área como uma unidade territorial e trate especificamente isso aí. Você tem, por exemplo, a questão de tratamento de esgoto.
Então, a gente tem que estar tratando cada uma dessas microbacias especificamente, não misturar uma microbacia com outra. É uma questão técnica, mas a gente pode estar detalhando melhor. O diagnóstico ambiental, considerando as condições dos recursos ambientais e da qualidade ambiental pretendida. Quer dizer, estabelecer diagnóstico ambiental considerando as condições de recursos ambientais. Por exemplo, a questão da Dona Leste, por exemplo, ou qualquer outra leste. Quer dizer, ver qual é a qualidade ambiental que se quer naquela região. O que se quer, e, em função disso, ter o planejamento e ter esse diagnóstico ambiental. Avaliação da capacidade de suporte dos ecossistemas. Quer dizer, entender, em cada uma dos ecossistemas do município, qual é o limite na sua utilização, para que não se fique aquém ou não se fique além do que é possível. E a questão do zoneamento ambiental. O município passa a ser subdividido de acordo com o zoneamento ambiental, considerados os aspectos geológico, geotécnico, pedológico, biológico, de ocupação atual e risco potenciais na seguinte zona. Zona de uso disciplinado, 1, 2, 3 e 4. A zona de uso disciplinado, 1, é as áreas internas ao anel viário. A zona de uso disciplinado 2 é externa ao anel viário no sentido norte e nordeste, lá em cima. Noroeste. Norte e noroeste, lá para o lado do Galo Bravo. Zona 3, externa ao anel viário até o divisor da bacia do Mogi Pardo. Área 4, área a sul e sudeste, abaixo do divisor da bacia Mogi Pardo. Zona de uso especial e zona de proteção máxima. Bom, aqui, opa, cadê o, aqui? Aqui em cima, a zona 2, aqui, dentro do anel viário, dentro do anel viário é a zona 1. 2, a 3, aqui abaixo do anel, tá certo? E a 4 aqui abaixo do limite de expansão urbana, aqui do anel viário até a expansão urbana. E aqui a zona especial, que é a zona leste, a zona de recarga do Aquífero Guarani. Outra? Agora, toda a área de preservação ambiental, a margem de rio, ribeirinho, todas são. Então, essa de proteção máxima está espalhada pela cidade, onde for o caso. Onde for o caso, tá? Ok, zona de proteção máxima, área de preservação permanente, várzeas, é isso aí. Reservas legais, área recoberta por remanescentes de vegetação natural, outras áreas especialmente protegidas no município. Isso é circunstancial, isso é dependendo de cada caso, é um caso. Não é de uma região específica. Tá? Zona de uso especial, área de afloramento da formação do Botucatu-Peramboia, do aquífero, corresponde à recarga do aquífero Guarani. Merece atenção especial esta área pela complexidade de sua ocupação. Quer dizer, deixar bem claro, essa é uma área que a gente tem que ter o máximo de preocupação. Máximo de preocupação quer dizer ter o máximo de racionalidade em cima dela, da ocupação e tudo mais. Zona de uso especial, o plano diretor assume que haverá discussão específica
definindo o uso e a ocupação do solo nessa região, na Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo. Hoje, na proposta anterior do Plano Diretor, o artigo 23, simplesmente ele é um parágrafo só sobre a Zona Leste. O que a gente entende, e não tem uma redação pronta, é que a gente, no Plano Diretor, a gente reforce toda essa preocupação que a sociedade ribeirão pretana tem de se preservar ao máximo a área de afloramento do aquífero Guarani. Mas a gente acha que o assunto é tão importante que merece isso ser discutido na Lei de Uso e Ocupação do Solo ou em lei especial, não no Plano Diretor. Essa é uma sugestão, não tem nada fechado, mas é uma sugestão. Exatamente por ser importante, eu acho que merece a gente colocar isso sob uma lupa e ter uma discussão mais detalhada. Tá? Ok? Bom, diretrizes gerais, questão do saneamento. As diretrizes gerais estão em 4 eixos estruturadores, que água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. O eixo água deve contemplar a definição das metas e das formas de captação, de tratamento, de transporte e distribuição porta a porta da água potável. Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar, hoje nós temos o aquífero Guarani, mas qualquer bom planejador, ele vai estar olhando no horizonte mais lá para frente. Né? Temos que pensar, água de superfície tem que ser pensado, e outra coisa, utilização, por exemplo, de água de superfície para estar movendo indústria, tudo isso cabe nessa discussão, não está jogando para a indústria a água do aquífero Guarani. Então, toda essa discussão está nesse eixo água, tá? Aberto para a gente estar discutindo, ok? O eixo esgoto deve contemplar a definição das metas e das formas aceitáveis de coleta, transporte, destinação, tratamento e adequação de disposição final. Ok? Ok. Drenagem deve contemplar as diretrizes para o seu planejamento com definições de prioridades e metas de investimento na infraestrutura, nas microbacias, com equipamentos para contenção de águas e seus aproveitamentos ou escoamento controlado, garantindo dispersão adequada na micro e macro drenagem. Ok? Questão do resíduo sólido, deve contemplar o armazenamento pelo gerador, a coleta, a destinação de todo o material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividade humana em sociedade. Essa aqui é uma questão que a gente tem que pensar já também em termos metropolitanos. A gente tem já com a região metropolitana, isso é um assunto para a gente estar discutindo também num contexto da região metropolitana. Viabilizar os planos de gestão integrada, da logística reversa, dos resíduos diversos, de responsabilidade dos geradores e de meios de transporte do município. Ok? Logística reversa. Pensar os serviços urbanos, quer dizer, aqui enquanto questão logística, não conceitual, porque nós temos outras, a lei do o plano de saneamento urbano vai estar tratando isso aí. A gente tratar isso enquanto serviço, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação urbana, drenagem superficial, águas pluviais, resíduos sólidos e limpeza urbana, mobiliário urbano e iluminação. Tá? Essas questões sendo tratadas enquanto serviço. Né? Aí existe possibilidade de financiamento por parte do município ou
questão de parcerias, PPPs e tudo mais. Como é que é? Ah, tá. Bom, esses são os slides que a gente queria mostrar. Para a próxima reunião, que a gente vai estar jantando depois, a gente vai estar trabalhando o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e turismo. Desenvolvimento social, habitação, educação, saúde, cultura, esporte, lazer, assistência social, segurança alimentar, defesa civil, segurança pública e acessibilidade. Planejamento e gestão e disposições transitórias. Então, isso a gente passou rapidamente, para a gente ter uma visão de conjunto. Agora a gente coloca à disposição para estar voltando num tópico e assim abrir a discussão, sugestões e considerações de qualquer ordem. Fica aberto a perguntas. Quem quer fazer algum questionamento? Prefere ficar sentado, Rui Salgado? Não? Às vezes você fica mais tranquilo lá. Precisa do microfone, não? Tranquilo? Ô Rui, água sua. Só um minuto antes de responder, Rui. O Maraca vai usar um minuto a tribuna. Tem a ver com o que a Cláudia está falando, a doutora Cláudia falou agora. Nós procuramos o Itaú no início do ano e fomos em São Paulo conhecer esse projeto que existe em São Paulo, onde as pessoas utilizam as bicicletas. Porém, a primeira notícia que nós tivemos pela equipe que coordena o projeto é que Ribeirão Preto hoje, da maneira como está, é impossível implantar esse projeto, porque nós não temos ciclovias, nós não temos espaços adequados para que as pessoas possam utilizar esse tipo de modal, né? Infelizmente. E aí o que eu queria falar em cima disso ainda, Rui, primeiro dizer que eu fico feliz em entender as prioridades que o governo dá para a mobilidade urbana, né? As pessoas com deficiência, o uso de transporte coletivo e a bicicleta, mais uma vez podendo ser utilizada como forma preferencial. Nós, e quando eu digo nós, eu estou dizendo a sociedade, ela lá atrás acabou optando pelo carro e com isso tolhiu, né, o carro tolhe qualquer alternativa que nós temos de uso de bicicleta hoje em Ribeirão Preto. E aí o Lanchotti conhece bem a cidade, sabe disso também. Nós temos uma grande oportunidade, pela primeira vez, de ter uma grande ciclovia em Ribeirão Preto. Por quê? As novas vias, né, que vêm por aí, elas vêm já com essa predisposição de ter uma ciclovia. E, por exemplo, a Antônia Mugnato Marinsec, juntamente com o vereador Eliseu e também o vereador Bertinho, nós fazemos parte da comissão que acompanha essas obras. A Antônia Mugnato Marinsec é uma obra de 5 quilômetros que contempla uma ciclovia. Nós temos a Via Norte hoje com 7 quilômetros de ciclovia. E se nós pensarmos e partirmos do pressuposto de que a Antônia Mugnato Marinsec vai até próximo à Avenida Recife, nós conseguiríamos ter ali mais uma ciclovia
Tomás Alberto Otley, em toda a sua extensão, chegando até a Via Norte, nós teríamos aí a possibilidade de ter, pela primeira vez em Ribeirão Preto, pelo menos 25 quilômetros de ciclovias, e não está difícil de pensar isso, né? Se nós formos analisar que vamos ter aí os 7 quilômetros que já existem hoje na Via Norte, com o Parque Linear, o Ulisses Guimarães ali, mais o que já será entregue, e eu acredito que isso possa se desenrolar da melhor forma possível ali na Antônio Mugnato Marinsec, e sabendo que existirão algumas obras contemplativas da Tomás Alberto Otley no próprio plano de mobilidade urbana, né, nas obras do PAC também. Então, eu acho que pela primeira vez nós podemos aproveitar essa oportunidade, e aí, tendo um espaço mínimo de ciclovias em Ribeirão Preto, aproveitar de programas como esse que a doutora Cláudia citou aqui, que é um programa que seria excelente para toda a cidade. Então, eu gostaria de parabenizá-los por contemplar essa questão, mas pedir aqui encarecidamente que isso seja mesmo levado a sério e a contento, porque nós precisamos de ter um espaço para que Ribeirão Preto abra alternativas de transporte. E esse espaço começa com os corredores de ônibus, com estimular o transporte coletivo, mas também o uso de bicicletas, que é imprescindível nas cidades modernas. Evidentemente, muitas das sugestões que serão colocadas aqui, algumas delas, ou muitas delas, a gente pensou, mas é importante essa reafirmação da sociedade, que isso algumas vezes pode corrigir o nosso rumo, ou reforçar uma ideia, termos certeza que é um pleito. Então, eu acho que é muito bem-vinda, qualquer que seja para nós, qualquer que seja uma sugestão, mesmo algo que a gente tenha, é isso mesmo, nós pensamos certo, ou não pensamos certo, tá certo? Então, os senhores ficam muito à vontade e a gente vê com muita importância e simpatia qualquer tipo de sugestão. Vereador Marcos Papa. Boa tarde, Rui. Aqui, Rui. Oi. Boa tarde, é um prazer ter você aqui na Câmara conosco. Eu tenho duas colocações para te fazer. A primeira, aproveitando o tema de ciclovias, a Secretaria de Planejamento de Ribeirão Preto, ela tem um excelente plano cicloviário desde 1995. No mandato passado, fizemos algumas reuniões técnicas por época da discussão da vinda das obras do PAC, para as quais eu fiz o impedimento na Justiça e no Tribunal de Contas, não com relação às obras, mas com relação ao famigerado regime diferenciado de contratação que a Prefeitura pretendia fazer e que o Tribunal de Contas também manifestamente foi contra por 2 vezes. O projeto prevê instalação de ciclovias nas 11 intervenções urbanas que será feito. E nós fizemos um estudo junto com o Transerp, Secretaria de Planejamento e vários coletivos da cidade que militam no campo da ciclovia, e houve uma aprovação do mapa que foi redesenhado, absorvendo sugestões do coletivo Entre Rios, do coletivo Ciclovidas e do coletivo Bicicletada Massa Crítica, dentre outros. E também da Loca Bike, que é um coletivo daqui de Ribeirão Preto também. Então, eu não gostaria de perder esse trabalho que já foi feito. Eu até solicito desde já uma reunião lá, para que a gente possa retomar esse assunto do ponto que parou, porque foi um trabalho de 4 anos que nós fizemos em conjunto, mas, infelizmente, o governo passado tinha outras prioridades que não ciclovias na cidade e transportes não motorizados, como bem você falou aqui. A outra questão é assim, a apresentação que você fez, você colocou tópicos, né? Foram tópicos que, mas assim, eu fiquei sem condição de discutir, porque os tópicos não ingressou no texto em si. Você vai marcar alguma reunião para a gente ver texto? Você vai mandar esse material para nós? O plano já está modificado daquilo que foi feito no governo anterior para agora? Em qual momento você pretende fazer isso?
Bom, vereador, é sempre um dilema. A gente não queria trazer nada pronto. Evidentemente que existe um trabalho que foi feito lá atrás, do plano que não foi aprovado, que existe um investimento intelectual muito grande naquele plano. Por mais que a gente esteja começando do zero, a gente não pode desprezar aquilo mesmo como bibliografia. Essa sua questão nós levantamos lá dentro. O que nós vamos levar? E achamos que seria melhor a gente levar a questão bem aberta. Mas eu acho que a gente pode, quer dizer, se quiser pensar alguma coisa, poderíamos pensar desse trabalho para servir de discussão. A nossa preocupação com a nossa apresentação foi uma mensagem de dizer: estamos abertos, não tem nada definitivo. Tínhamos medo de trazer discussões já colocadas para discutir aqui. Possivelmente não tenha sido a melhor estratégia, mas é o que nós assumimos. Não, tudo bem, mas em algum momento o governo pretende fazer isso com os vereadores, discutir o conteúdo e não fazer apenas uma apresentação de tópicos? Faz parte da estratégia? Sim, vereador. E já tem cronograma para isso? Não temos. Nós temos que... A nossa posição, a posição do governo municipal é tratar essa questão Câmara e Poder Executivo e Legislativo junto. É claro que, num primeiro instante, a gente tem toda uma curva de aprendizado para todos nós. Nós nunca fizemos isso antes. Então, mas qual é, o que eu vislumbro, o que eu tenho certeza, mais do que vislumbrar, tenho certeza, que daqui a pouco a gente vai estar sentando, se não assim, mas até vis-a-vis com os vereadores, para estar discutindo pontos. Então, eu não imagino a gente ficar num plano de conceito só. Eu entendo que tanto a Câmara como o Poder Executivo vão estar se debruçando em questões pontuais. Nesse primeiro instante, é a primeira casca da cebola, né? A gente... Vamos tirando uma por uma, mas a gente quer detalhar sim. E independentemente, o que a gente colocou na última reunião, independentemente de reuniões assim, nós na Secretaria de Planejamento estaremos com a agenda aberta para qualquer discussão da sociedade. Nós estamos começando essa semana estamos discutindo uma reunião que vamos começar também com o Sinduscom, ACI, Associação de Engenharia e OAB. Então, a nossa ideia é estar discutindo dessa mesma maneira, num primeiro instante mais geral, detalhando, para quando a gente chegar na audiência pública, a gente já ter, vamos dizer, pelo menos as questões, quer dizer, todo mundo falando a mesma linguagem, eventualmente pulindo que isso vai ser possível e recebendo contribuição da população. Mas fique tranquilo, mais do que qualquer coisa, o interesse nosso é estar dividindo, para ser egoísta, né? Dividindo a responsabilidade com a Câmara. Senhor secretário, tá ok? Não. Doutor Rui, Foi não. eu também ia fazer essa pergunta que o Papa fez, dei por satisfeito. Mas tem um outro detalhe, o seguinte, sobre transportes. Fala-se praticamente em algumas alternativas, mas nós, não sei se ainda se foi pensado ou não, mas a possibilidade da criação dos VLTs, porque nós temos em Ribeirão Preto uma grande facilidade, porque nós temos uma linha férrea dentro da nossa cidade, que sai lá do terminal de petróleo e vem parar praticamente aqui na rotatória Mincalil. Não seria também interessante já pensar nisso, porque sofremos muito com esse transporte de ônibus pesado dentro do nosso município. E talvez com os VLTs a gente consiga resolver, porque uma grande massa da nossa população mora na região norte. Não seria interessante já também pensar nessa possibilidade? Vereador, você tem total razão. Eu acho que isso cabe e nós vamos discutir.
eu tenho lá na Secretaria de Planejamento, a gente está preocupado de desenvolver uma visão de mais longo prazo do município. Eu acho que Ribeirão Preto padece um pouco da dificuldade de se pensar no longo prazo. Eu acho que se a gente olhar para trás com a ideia que a gente tem hoje, a gente com certeza não faria uma série de coisas do município, sem dolo, simplesmente porque a gente não planejou. Planejar é construir um futuro desejado. Para construir um futuro desejado, é preciso que a gente saiba, isso é um teorema de matemática, se eu souber todas as tendências de um evento, eu conheço ele. Então, e como é que a gente sabe as tendências? É simplesmente levantando números e dados e discutindo com a sociedade. Eu acho que mais do que isso, eu acho que nós temos que pensar numa Ribeirão daqui a 30 anos e pensar e já deixar alguma coisa pensada. Quer dizer, a diferença entre objetivos e metas. Objetivo é aquilo que eu quero, metas é aquilo, é aquele avançar sobre o objetivo. Então, eu acho que nós temos que pensar assim, na questão mobilidade, nós temos que pensar grande. Agora, temos que pensar num futuro que queremos e tomar cuidado para que as atitudes que nós tomamos até chegar lá não impactem o nosso futuro. Isso é planejar. Essa é a nossa ideia, nós estamos aqui hoje exatamente em cima disso. Essa sua colocação é exatamente pertinente por causa disso. Nós temos que pensar. Talvez não dê para fazer um VLT agora, mas se vamos fazer, vamos deixar marcado. Não é verdade? Então não vamos matar o futuro. Obrigado, senhor. As damas primeiro, depois você fala, André. Por favor, mais uma pergunta. Tudo, teria possibilidade de se tirar aquele ponto de ônibus, colocar em outro lugar, que foi feito ali no TAC, que realmente é um lugar, já tem o do lado da catedral, que já vai, né, pode abalar a estrutura, mas aquele na frente é realmente horroroso, né, para o patrimônio. Teria possibilidade de trocar pelo menos aquele ponto de ônibus? Eu não sei responder agora, não posso responder por mim, mas essa é uma questão que mereceu e merece ser considerada. Tá, eu vou pôr o lanchote de fiscal disso, tá? Eu prefiro o lanchote. Vereador André Trindade. Vou usar aqui falando e andando, né? Eu estou falando e andando, tem gente que está fazendo outra coisa e andando, né? Mas eu não vou falar aqui. Lanchote, queria, por favor, primeiramente agradecer aí a presença do querido Rui e a sua presença, Lanchote. Se conseguisse o mapa de Ribeirão, aquele que está as regiões, serve, é só para uma ilustração. E a gente entende que a cidade, e aqui a gente discute muito o que está dentro do anel viário e o que está fora do anel viário, né? E o anel viário está aqui onde está essa maior concentração de quarteirões aqui, né? Opa, obrigado. É um verdinho bem tímido aqui, ó. Aqui é o anel viário, né? E o anel viário, ele justamente serve para ligar a cidade externamente, né? Aqui você consegue vir aqui, e aqui quem está falando é quem entregou chopp em Ribeirão Preto inteiro. Por isso que o vereador, às vezes, cada um tem um segmento, mas quem usa na prática, às vezes também sabe de alguma coisa. Quem andou de ônibus sabe mais como funciona o ônibus, né? Quem pegou a fila no posto de saúde, usa o SUS, como eu uso, sabe mais os problemas do SUS. Então aqui, Ribeirão cresceu demais, né? Então aqui a gente tem a região do Ribeirão Verde, né? Aqui, né? É uma cidade, né? Se você olhar aqui no mapa e olhar no mapa aqui Serrana, Cravinhos, você olha o mapa, é o tamanho de uma cidade. E Ribeirão extrapolou realmente o anel viário.
creio eu, e vou sugerir aí de forma mais técnica, com o auxílio de vocês, das equipes, acredito que Ribeirão vai precisar de 2 novos pontos de outro anel viário sobre o anel viário, para ligar esses bairros por trás, porque eu vejo Antônio Mugnato Marinsec, ô Maraca, é uma cidade inteira que ela cresceu, se ampliou lateralmente e que ela sai do lugar só. É igual um ralo só para sair toda a água de uma piscina, por exemplo. Né? Vai tudo ali. E aqui embaixo, a gente pega aqui essa região até aqui já tem do anel viário sul para dentro já muitos empreendimentos, loteamentos, empreendimentos aqui. Então vai ser preciso ligar, porque não se consegue colocar essas cidades todas para transitar no meio da cidade. Elas vão precisar se ligar também por fora, como se liga hoje no anel viário. Mas isso aqui, daqui 10 anos, vai estar tudo povoado, né? Muito já está, né? Aqui, ó, condomínio. Aqui vai ter a Pacaembu, né? Aqui, né? Fora aqui, né? Fora aqui a Pacaembu. Então, acredito que vai ter que ter uma franja de anel viário por trás e outra franja de anel viário por trás para os próximos anos, ligando da Abrão à Sede até a rodovia de Jurucê, e aqui que é a rodovia de Cravinhos até perto aqui do trevo de Sertãozinho e que vai aqui nesse trevo aqui, né? Então acho que, eu não sei como se prevê, são rodovias, né? Anel viário é rodovia, né? Mas acredito que nesse trecho, Ribeirão aqui cresceu demais. Portinari, Flamboyant, e continua crescendo na Nestlé, né? Aqui, né? Nessa região, e tudo afoga aqui. Então vai duplicar a Antônio Mugnato Marinsec, vai melhorar. Mas daqui a uns anos ela vai estar entupida de novo. Como no passado, quando abriu aqui o novo shopping, o governo do estado fez as pontes por cima da Presidente Kennedy, por cima da Leão 13. E continua congestionado. Então, é aquilo que a gente fala, o trevão está preparado para os próximos 40 anos, mas as vias elas não vão se preparar, porque a população que vai crescer por fora do anel viário é muito grande, né? Então, isso é uma observação que a gente vai querer trabalhar junto aí no projeto. Agora que eu não tenho. O vereador Luciano Mega fazer uma pergunta. Depois. Se for urgente, sim, porque eu estou apresentando audiência pública. Tá? Você responde a pergunta do Luciano Mega. Boa tarde, Machote. Estou aqui. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a prioridade são as pessoas com deficiência e os pedestres. Eu também concordo plenamente que o pedestre é a prioridade. Depois, o ciclista, o transporte coletivo e o transporte motorizado. Uma pergunta. Na verdade, não é uma sugestão, é uma pergunta. A calçada, antes da pergunta, ainda uma afirmação, né? A calçada é a via pública do pedestre, da pessoa com deficiência, e inclusive no Código de Trânsito Brasileiro diz isso. E para uma maior segurança do pedestre, principalmente se a gente estiver olhando para Ribeirão daqui a 30 anos, como foi falado, o número de idosos vai aumentar bastante, pessoas que têm deficiência, mas que deambulam ainda, e os cadeirantes. Sendo assim, a calçada passa a ser muito importante. Teve um projeto de lei na cidade de São Paulo, em 2013, que dizia que a adequação e a conservação das calçadas passa a ser responsabilidade integral do poder público. Não sei se vocês tiveram conhecimento, o secretário Rui, que não estava me ouvindo. Não, é sobre aquele projeto de São Paulo, de 2013, do André Matarazzo, que dizia que as calçadas, a conservação e a adequação deve ser obrigação do poder público. É uma coisa muito controversa, porque se não tem dinheiro para tapar buraco das ruas, conservar a calçada. Mas se a prioridade é o pedestre, a pessoa com deficiência, o cadeirante, então tapar buraco da rua não é a prioridade do carro. A
prioridade seria consertar as calçadas. E quando a gente anda na cidade, a gente vê que a situação é muito ruim. Se nós formos para a periferia, então é caótico. A pessoa com dificuldade de mobilidade, de deambular, ou que a cadeira não anda na periferia. Ele fica dentro de casa, ele está condenado a não sair. Então, eu queria saber se vocês têm conhecimento de alguma cidade, no Brasil ou no mundo, sei que vocês estudam bastante, que adotou esse tipo de prática, no Brasil ou no mundo, e que se isso deu certo, se não deu, como que está? Na verdade, eu conheço o projeto de São Paulo e eu sei que ele não foi para frente por enquanto. Eu não sei como tramitou lá depois. Obrigado. Luciano, vereador, realmente essa é uma prioridade do governo de atender na hierarquia do espaço público aqueles que têm, na verdade, uma desvantagem da sua utilização. Por isso entra a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, os demais pedestres, né, os veículos não motorizados, depois o coletivo e, em último momento, fica o veículo privado. Tá? Alguns municípios já tentaram regular a questão da calçada, inclusive aqui em Ribeirão Preto. Né? A lei do mobiliário urbano, que é uma das leis que virá depois do plano diretor, ela vai contemplar em um dos capítulos, o capítulo da infraestrutura urbana, ela vai dar regras da ocupação da calçada. Nós temos acompanhado isso já há muito tempo e a alteração do Estatuto da Cidade, que aconteceu pela LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, ela já coloca que as rotas acessíveis são de responsabilidade do poder público. Não significa que compete a ele arcar com os custos, compete a ele fazer a sua regulamentação. Então, se o município regulamentar que as calçadas serão feitas pelos privados, que têm o seu comércio à frente, as suas edificações, tá? E elas não fizerem, o poder público terá que fazê-los e jogar isso na dívida, entendeu? Mas tudo isso terá que ser feito mediante uma legislação e a regulamentação. Niterói caminhou muito, né, nesse sentido, Curitiba caminhou muito nesse sentido, Blumenau tem muitas ações já contempladas, dos que eu estudei, Porto Alegre também tem algumas situações nesse sentido, mas dizer que um único município tenha contemplado todas as questões e resolvido isso, não. A calçada é uma situação complicada, como você bem colocou, por conta de investimento. Né? É um custo muito alto e aí você vai ter que compartilhar a sua utilização. Mas nós estamos pensando nisso na sua regulamentação. No plano diretor, para esse assunto, há duas leis que serão complementares. O plano estratégico de acessibilidade, e aí ele entra tudo ligado à acessibilidade, é uma das leis complementares, e a outra é o plano, a lei do mobiliário urbano, que também coloca a questão das calçadas e demais elementos. Isso é uma questão cultural também, né, vereador? A gente vê, e passa para a questão da fiscalização, a gente vê muita gente trabalhando na calçada sem a mínima preocupação disso aí, né? Isso é uma questão de se educar, de se cobrar. Só para complementar, assim, porque a rua é cuidada pelo poder público, diretamente, né? E a calçada, que é a prioridade, é o pedestre, ela não é, né? Então, assim, multar aquele que não se adequou às regras, é o que nós temos hoje, mas parece que não deu certo. Eu não estou falando que é o correto, né? Passar mais um ônus para o poder público, mas talvez fosse, já que a prioridade é o pedestre e não o carro, então o dinheiro investido seria na calçada e não na rua. Mas isso é uma coisa para se pensar daqui a 30 anos, é o que eu estou falando, não é para agora. Acho que a gente tem que pensar nisso. Mas a questão da fiscalização é uma coisa que tem que se pensar agora. Quer dizer, o poder público tem que regular, cobrar isso aí. Quer dizer, tapar os buracos da rua, sim, que é a mínima que o governo pode fazer. Mas a questão da acessibilidade, o governo ele vai cobrar, vai exigir. E vai ordenar. E é questão de se fiscalizar também. Não, sim, isso é para já, para ontem. Eu digo o poder público assumir integralmente, como é no projeto que eu disse. Né? A construção, a manutenção da calçada ser uma coisa pública, como é a rua. Mas isso é para se pensar. Obrigado. Eu quero só fazer um parêntese no comentário do
do Mega, eu acho que essa questão da calçada é responsabilidade do proprietário. Essa questão que você está falando é totalmente pertinente, porque ele não cuida da calçada adequadamente e é uma questão de ordem pública, né? Então, ficar esperando o proprietário resolver ir lá e consertar a calçada, né? Eu acho que no curto prazo a gente tem que fiscalizar e muito a fiscalização geral, Mega. Esse é o nosso papel hoje. Eu acho que peca-se muito ainda na fiscalização, que é a mesma lei que regula não somente a calçada, mas o terreno baldio e a muretinha também. É uma vergonha hoje na cidade a quantidade de lotes com terreno, com mato alto. Acabei de receber uma denúncia aqui de uma moradora, isso é uma coisa muito recorrente, e isso é uma falha da fiscalização geral. Então, nosso papel é fiscalizar a atuação da fiscalização geral, cobrar recursos para que ela possa cumprir isso, e eu converso bastante, há muito tempo já com eles, e eles têm. Eu acredito que a implementação da lei atual já teria um efeito bastante interessante, mas essa questão do poder público arcar com isso, eu acho um passo realmente bastante ousado, né? Tem que estudar isso bem, mas no curto prazo é fazer a fiscalização geral cumprir o dever dela, que é fiscalizar essa lei. Qual que é o número dessa lei, Lanchotti? Estado da Cidade, 10.257, a lei federal. Então, mas tem uma lei local de postura, uma lei postura que regulamenta o terreno. Fabiano, é uma lei do ex-vereador Sebastião Xavier. Depois a gente pega ali. Só peço a gentileza, vereador João Batista, passa para o Isaac Antunes a ordem da pergunta, que ele tem que sair para o CCJ, por favor. Por favor, vereador Isaac Antunes. Obrigado, Boni, presidente em exercício, vereador João Batista. Secretário, o que me preocupa, e não diferentemente de toda a população, é essa zona de uso especial. A minha pergunta é a seguinte: por que no plano diretor nós não constamos que, até ser aprovada a lei de uso e ocupação do solo, não será liberado nenhum tipo de exploração comercial? Por que eu falo isso? Nós aprovamos uma lei de uso e ocupação do solo, com perdão da palavra, nas coxas, tanto é que ela foi revogada. Mas muitas empresas usaram do efeito jurídico modulador, uma delas é as lojas Avan, para fazer construção e depois falar, não posso ser atingido porque existia uma lei em exercício. A minha preocupação é essa. Então, por que nós não blindamos o artigo? Não será liberado nenhuma exploração comercial até que seja aprovada a lei de uso e ocupação do solo. Porque senão nós não blindamos no plano diretor, essa lei demora a ser sancionada ou discutida, e enquanto isso acontece a exploração indevida, talvez? Professor, essa é uma sugestão. Isso vamos acatar como sugestão. Isso precisa ser, vale a pena se discutir isso aí. Essa questão, por isso quando a gente coloca que a questão da Zona Leste, por ser extremamente importante, tem que ser tratada com uma lupa, mas é uma sugestão. O caso, secretário, na emissão de diretriz, vereador. Secretário Rui, diretrizes, nós já temos dentro das diretrizes a proibição, no caso do nobre vereador Isaac, no que ele levantou, nós já temos a proibição, não temos, Lanchotti? No caso específico da empresa que o vereador citou, foi aprovada uma modificação por esta casa. Não foi isso? Você estava na Zona Leste ou a Van? Não. São duas coisas diferentes. Nós já temos uma proibição dentro do que é disponível hoje dentro da Secretaria de Planejamento. Não, nós temos... Houve sim um interesse, né? E esta casa aprovou uma lei específica para essa empresa. Essa casa não, o executivo mandou para casa, e a base votou. Isso que eu estou dizendo. Como votava todos os absurdos. Então, nós já temos dentro das diretrizes a proibição, como tem outras empresas que foi concebida através de leis complementares. Então, nós temos que sim
eu acho que a casa, os vereadores, independente de partido, independente de ideologia, votar aquilo que realmente é benefício para o município. E a gente teve, no passado, como a própria Gláucia disse, alguns vereadores que votaram coisa para interesse, como o próprio vereador Isaac disse. Mas nós temos, dentro do que é disponível hoje no planejamento, a proibição. É o que eu estava falando aqui fora, se a gente for proibir, por exemplo, o calçadão. Nós temos bancas de jornal que não tem como tirar. Nós temos carrinho de lanche em área pública, banca de jornal, numa praça, no quadrilátero 9 de julho, Independência e Presidente Vargas, há mais de 30, 40 anos. Se for mexer, vai ter que mexer com tudo. Ou eu estou errado? Então a gente tem que tomar muito cuidado em vários aspectos. E daqui para frente tocar o barco diferenciado. É o que eu penso. Vereadora... Opa, desculpa. Não, a gente tem a cidade que a gente quer. E essa casa tem um papel importante nisso. Quer dizer, precisamos entender que cidade nós queremos. Porque toda decisão enseja um conflito. Eu acho que a política, e aqui nessa casa se faz política, todos nós fazemos política, até quando compramos um sabonete, né? Então, a política é a ciência de administrar conflito. E administrar uma cidade é enfrentar conflitos de interesse válidos, corretos, sob o ponto de vista individual, mas nem sempre sob o ponto de vista coletivo. Agora, a cidade que a gente tem é a cidade que a gente quer. Vereador João Batista. Bom, eu vou falar de 3 coisas aqui, mas a pergunta é o último item, né? Baseado no que o doutor está falando ali também, nós estamos numa cidade hoje totalmente desorganizada. Isso não é novidade para ninguém. Nós estamos tentando uma revitalização lá da praça da Igreja de Santo Antônio, estamos entrando com pedido e tem outros vereadores também fazendo isso. Vocês vejam lá, nós temos 2 árvores lá, elas têm mais ou menos 2 metros de largura. Acho que é assim que poderia estar dizendo. Não existe mais calçada. As pessoas que querem têm que sair pela rua, é paralelepípedo, já pensou? Ali é um bairro de idosos, bastante, e é uma dificuldade tão grande quando você fala no meio ambiente e tudo mais, pensar em uma possibilidade de estar extraindo, arrancando uma árvore dali e plantando em outro lugar. Só quis entrar para você ver como que é difícil essa situação quando você fala de calçada. Calçada não existe. Aí alguém levantou aquela praça, ela tem um desenho, quando ela foi pensada, ela tem um mapa do Brasil. Então não pode ser tirado nada, porque se você for você vê um mapa do Brasil. Eu falei, puxa vida, então pinta de amarelo, verde, azul, bonito, fica tão bonito. Arranca essas 2 árvores, planta em outro lugar, dá calçado para as pessoas andar. Então é muito complicado. Então, mas tudo bem, só para vocês entenderem como que a situação não é tão fácil, arruma as calçadas e pronto. Até mesmo para mudar uma árvore de lugar, nós temos problemas sérios, né? A pergunta que eu quero fazer, antes da pergunta eu digo de novo, Rui, a nossa cidade, que cidade que nós queremos? Eu quero uma cidade bonita. Quem vem pela Jerônimo Gonçalves todo dia, eu volto a falar em alguns pontos. Nós temos uma esquina toda destruída, nós temos um hotel todo destruído, quase caindo na pedaço na cabeça das pessoas passando na rua ali na esquina, que vocês sabem qual que é. Nós temos uma cidade feia hoje, né? E nós queremos que essa cidade fique bonita, é isso. Chega de falar todos os lugares que você conversa sobre cidade, mobilidade urbana, o que eles falam? Curitiba, Curitiba, Curitiba. Gente, Curitiba é lindo, maravilhoso, é considerada uma das melhores ou a melhor cidade planejada do Brasil. Mas vamos fazer Ribeirão Preto também ser visto dessa forma, né? Por que não? Ribeirão Preto não pode ser reconhecido só por uma grande festa e também por uma choperia ou alguma outra coisa parecida. Tem que ser reconhecido por muitas outras coisas também, principalmente pela beleza. E eu acho que nós temos condições para isso. A maior pergunta, eu falei que era a última pergunta. Se vocês hoje deram uma voltinha ali pelo Boulevard, pelo Sumaré, próximo a 9 de julho, se vocês forem na Vila Seixas, próximo ao Hospital São Lucas e outras áreas, você não consegue estacionar o carro. Por quê? Tem uma loja, um comércio X, toda a frente da loja hoje é rebaixada para estacionamento próprio daquela loja. Anda mais um quarteirão inteiro. Você não tem interesse em comprar algo naquele quarteirão. Você vai para 3, 4 quarteirões para ir ao consultório, alguma coisa, porque todas as calçadas foram rebaixadas. Essa lei tem que ser pensada. Precisa, sim, todas as lojas ter toda a guia rebaixada?
Onde nós vamos colocar nossos carros? Ah, sim, tem um item que você colocou bem ali na mobilidade urbana, o estacionamento público. Se você for colocar um carro no estacionamento hoje privado, você paga R$ 4,50, R$ 5,00. Se você descer aqui no frente do Mercadão, R$ 7,90 para parar um carro ali. Então nós temos hoje essa questão de estacionamento, aqui é público, né? Foi colocado ali. Mas vamos pensar, nós vamos precisar de estacionamento também, a questão do privado. Rapaz, você paga de R$ 3,50 até R$ 10,00 para estacionar um carro na cidade. Todas essas lojas que eu falei, esses consultórios médicos, todo rebaixado. Você não pode parar, porque senão você vai levar uma multa. Então, quando nós estamos falando do centro, desses bairros próximos, eu queria deixar, não é uma resposta que eu estou pedindo não, porque eu sei que não é nenhum momento. É só para que possamos pensar, está correto isso? Eu não concordo com todas essas guias rebaixadas, todas pintadas de amarelinho, bonitinho, e a gente rodando, tentando estacionar um carro. E aí, às vezes, tem que parar 4, 5 quarteirões do local onde você vai. Ou se não, se paga o estacionamento, R$ 8,00, R$ 7,90. Eu acho um abuso, um preço muito fora. Então, é isso que eu queria deixar. A questão da cidade, nós queremos uma cidade bonita. Quando nós falamos de calçadas e tudo mais, nós estamos cheios de problemas na cidade inteira. Não apresenta uma beleza hoje para que, né, seja representada como uma cidade modelo. Estamos aqui discutindo para isso. E a minha pergunta, a minha questão, o questionamento é isso. O questionamento de... nós temos um shopping aberto hoje nessa região da cidade e temos um hospital público, um hospital privado aberto, são vários consultórios, e que as pessoas não conseguem estacionar seus carros. Não sou contra o comércio, pelo contrário, minha vida toda foi no comércio, e acredito que tem que melhorar o comércio. Mas tem que pensar nessa situação. Ou vamos construir estacionamentos. Vamos nessa casa aqui, já que nós somos uma casa de lei, vamos estabelecer normas, valores para esses estacionamentos particulares e outras coisas para que facilite também as pessoas se organizar melhor na nossa cidade. É isso que eu gostaria que fosse discutido nas próximas reuniões nossas e das ideias, né, do projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Boni. Vereador Renato Sucoloto. Secretário, Boni. Apenas uma consideração, Rui. Eu acho importantíssimo que a gente pense a cidade para 30 anos. Talvez se nós tivéssemos pensado a cidade há 30 anos atrás, hoje nós teríamos na João Fiuza uma ciclofaixa, uma ciclovia, teríamos indo para Olhos d'Água uma ciclovia. Então, a gente está sempre por pensar, começar. Se a gente começar hoje, nós vamos começar 30 anos atrasado. Mas eu fico bastante preocupado, como você falou e como foi tratado aqui pelo Luciano também, a questão das calçadas, a questão dos matos, dos terrenos urbanos. O Supremo tem um entendimento bastante curioso, porque ele entende que a calçada é atribuição de responsabilidade do proprietário, mas caso haja algum acidente na calçada, quem responde é o poder público. Quer dizer, a responsabilidade é do proprietário, mas a responsabilidade objetiva é do poder público porque não fiscalizou. Seria o ato comissivo do poder público por não fiscalizar. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente, Rui, num futuro um pouco mais distante, mas a gente precisa também, porque enquanto a gente vai discutir plano diretor, nós vamos discutir mobiliário urbano, vamos discutir lei de conservação do solo, a gente está vendo aí a casa do Luizinho Gomes de Matos, a gente está vendo alguns prédios públicos, como o Hotel Brasil, bem lembrado pelo meu amigo João Batista, né, que estão se deteriorando. E as calçadas e os terrenos e as muretas seria uma questão de intensificar a fiscalização. Ou seja, eu acho que muito mais barato do que você trazer o ônus da responsabilização pela construção e pela manutenção para o município, eu acho que seria muito mais barato a gente conseguir fazer uma fiscalização que seja realmente efetiva, né? Então fica essa preocupação nossa, com os olhos no futuro, mas especialmente com relação a essas obras que estão sendo abandonadas na cidade, Casa do Luizinho Gomes de Matos, Hotel Brasil, que vão se deteriorar. Não tenha dúvida que se a gente for esperar todas essas leis para a gente poder começar algum projeto, nós vamos perder inclusive um patrimônio cultural grande da cidade. E também incentivar, Rui, que a gente possa efetivamente ter fiscalização, porque quando a gente fala em zeladoria, e o prefeito Duarte Nogueira vem falando muito em zeladoria, se a gente, não, com um custo mais baixo, mas realmente fiscalizar com efetividade, a gente pode melhorar a zeladoria sem que nós tenhamos um efetivo custo para o município. Obrigado, vereador.
Como todo mundo está falando de futuro, eu vou falar do presente. Existe algum plano de imediato para que se torne as avenidas principais hoje, um exemplo, quando eu vou para minha casa agora às 6 horas, você vai pegar a Presidente Vargas, você não anda. E é uma área de estacionamento ali. Não tem como se tornar essas avenidas de corredor e tráfego e tirar esses estacionamentos. O exemplo disso é, por exemplo, você pega a Independência acima da 9 de julho e para baixo da 9 de julho. O fluxo é outro. Não existe um plano hoje de tirar esses estacionamentos e fazer, no momento, para essa mobilidade urbana, essa retirada desse estacionamento. Não vou falar da 9 de julho, que a 9 de julho vai ser mexer num vespeiro, mas essas outras avenidas. Toda cidade mexer nisso é um vespeiro, vereador. Toda cidade mexer nisso é um vespeiro. Eu acho que a gente tem que discutir isso e chegar num ponto de vista que é a solução menos ruim para todo mundo, vamos dizer assim, se não a melhor. É uma questão cabível. Realmente eu sei, eu sou professor da Unip, no final da tarde eu tenho que sair bem antes para chegar na universidade. Bom, se pensar, se nós fizermos hoje, uma ciclofaixa, ciclovia, tá. O vereador Marinho está se retirando, que está em sessão da CCJ, ele tem que se apresentar lá. Obrigado, vereador. Então vamos pensar numa outra situação. O que eu vejo hoje dentro de Ribeirão Preto tem 2 aspectos. Um que eles falaram que é a punição. Primeira coisa, dentro do nosso sistema é punir. Eles não te educam, eles te punem. E eu vejo no Japão algumas situações que eu fazia comparações com a nossa taxinha que ficava lá. Eu falo, não, isso aí não ocorre aqui. Agora, por que não ocorre lá? Vocês não têm de imediato, se daqui 30 anos nós vamos ter ciclovias como na Holanda ou como em outros países que eu conheço, e o nosso sistema cultural e educacional, nós estamos se preparando para isso? Eu acho que vocês, dentro do sistema do executivo e dentro da nossa parte educacional, vocês estão preparando projetos para isso? Porque senão vamos ter nego matando bicicleta aqui um atrás do outro. Eu vejo hoje, o nosso trânsito é de uma falta de educação terrível. Por exemplo, nós fomos fazer uma limpeza de uma praça, não é cortar o mato que era aterrorizante. Nós tiramos mais de 5.000 copinhos descartáveis. E isso, tudo bem, se você mudar uma cultura, vão-se décadas. Mas se nós não começarmos agora, nós vamos mudar o trânsito. Mas se não tiver uma educação de trânsito, quem que vai dar isso para nós? Porque senão não vai adiantar ter ciclovia, não vai adiantar corredores de trânsito, se nós não formos educados para isso. Então, eu queria saber, tem um projeto também educacional para isso? Porque aqui nós só trabalhamos com punição. Depois que ocorreu, nem aconteceu, eles vão lá e te punem. É punição uma atrás da outra, eles não te educam, eles te punem. E eu acho que dentro mesmo da psicologia, esse não é o melhor papel. A punição nunca é o melhor papel. Pelo que eu sei, a Transep, independentemente de governo, sempre teve um programa de educação de trânsito. O que eu acho que precisaria fazer é intensificar isso. Intensificar e de alguma maneira, a gente comunicar isso para a sociedade. Eu acho que o vereador, com certeza, tem razão, todos nós sentimos isso aí. Mas está na nossa mão discutirmos como fazer. Intensificar a questão da educação, intensificar através da Transep, usar os meios de comunicação. A gente viu quando foi a implantação do cinto de segurança, é uma coisa que quem é mais velho sentiu dificuldade de usar o cinto de segurança, né? Assim que o guarda saía, tirava o cinto, né? Mas começou através da criançada. As crianças cobrando os pais, papai, cadê o cinto e tudo mais. Eu acho que é um programa da cidade. Eu acho que a sua colocação é totalmente cabida e reforça aí a ideia de se fazer isso aí. Quer dizer, campanha através da escola, porque são os pequenininhos que vão mudar o mundo. Depois dos 30, ninguém mais muda o mundo. Tem razão. Alguém mais deseja fazer pergunta? Mais pergunta? Microfone. Boni, eu queria só, depois dessa pergunta da doutora Biana, que a gente repassasse o cronograma aí, de novo, quando vai ser a próxima reunião, qual vai ser o próximo assunto, para a gente se localizar.
Boa tarde, Lanchotti. Boa tarde, secretário. O secretário informou, se o Lanchotti puder colocar para a gente na questão do diagnóstico ambiental. O senhor falou da importância, né, de constar no nosso plano diretor essa questão e citou como exemplo a Zona Leste. E muito tem se discutido, até nas últimas reuniões que nós fizemos, da possibilidade de ocupação da nossa área de afloramento. Então, a pergunta é, a Secretaria de Meio Ambiente ou a própria Secretaria de Planejamento tem um diagnóstico ambiental do que é a nossa área de afloramento, né, e de como poderia ser feita ou não aquela ocupação? Porque eu achei muito interessante a minuta que vocês enviaram e prometeram, que o secretário do Meio Ambiente havia mencionado na reunião passada, que ele direciona todo o projeto justamente para a questão da área de afloramento e daquilo que ele considera como uma área de ocupação restrita e daquilo que ele considera como uma área de ocupação dirigida. Então, talvez, aí vai a sugestão, né, antes da gente discutir a ocupação ou uma possível ocupação dessa área, que nós tenhamos da prefeitura um diagnóstico dessa área, dessa nossa área de afloramento, e da possibilidade de dentro dela a gente ter a área de ocupação restrita e a área de ocupação dirigida. Isso porque a gente que estuda muito essa questão, né, a parte técnica, a gente tem estudo de tudo quanto é. Uma hora não se pode, de forma alguma, ter a ocupação. Outra hora nós temos, recentemente, um diagnóstico feito de que a nossa área de recarga é tão mínima perto do que se tem como um todo, que não faria qualquer diferença a ocupação dessa área. Então, vai como sugestão, talvez usar até essa minuta, que eu achei muito bacana, para que a gente tivesse realmente um diagnóstico ambiental da nossa área de afloramento, para que a gente pudesse depois discutir a possibilidade de uma ocupação ou não. O senhor pode complementar, que tem um histórico maior, mas eu quero dizer o seguinte, não importa se a nossa área aqui é pequena em relação ao aquífero. O grande é composto de vários pequenos, quer dizer, não se concebe porque é pequeno. O que nós temos que pensar é tirar a questão da discussão da área de recarga do Aquífero Guarani, colocar num plano tecnológico, de engenharia. Quer dizer, eu acho que essa questão, por tais ou quais razões, ela tem muito de uma carga emocional que, de uma certa maneira, dificulta uma análise mais. Qualquer coisa se pode fazer em qualquer lugar com tecnologia. O diagnóstico, essa área é cantada em prosa e verso, todo mundo sabe. A questão é discutir. É esse o cuidado que nós temos que ter tecnologia apropriada. Então, eu acho que isso é um falso dilema. Eu digo que a questão da Zona Leste é um falso dilema. Eu acho que não tem nada que a tecnologia não resolva em cima de um consenso. O que eu quero? Não, a cidade quer que aquilo seja um imenso bosque e não tenha mais nada. É um consenso da cidade. É uma questão. Agora, tecnologia tem para tudo. Eu acho que essa é uma questão. Quando a gente diz que vale a pena a gente estar colocando uma lupa e discutindo detalhadamente, a ideia é essa. Vamos discutir em termos racionais de tecnologia e que é possível qualquer solução que a sociedade queira. Isso é importante. Posso fazer um comentário, Fabiano? Nós votamos em novembro do ano passado uma lei aqui que dizia que está proibido o parcelamento daquela área. E aí eu me abstive, porque eu também acho que dogma não cabe aqui. Aqui cabe a ciência. Então, a ciência é a tecnologia. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico e com recursos tecnológicos, saber o que a gente pode fazer lá. E não simplesmente não fazer nada. Até porque pode ser área de invasão, e aí com fossa, e aí vai ter aí você vai ter que reconhecer. Aí vai ter contaminação mesmo. Então, eu concordo. Eu acho que tem que fazer o diagnóstico e aí pensar em recursos tecnológicos, né? E realmente, com consenso da sociedade, dizer o que pode e o que não pode, não simplesmente não pode nada. E não é o consenso da sociedade, não pode nada.
Mas, então, que não tenha dogmas, né? Que tenha estudos comprovando o que pode ser feito sem agredir o meio ambiente. Pergunta? Microfone ali. Só para complementar, esse diagnóstico existe, Fabiana. Ele foi, inclusive, o que embasou a ação do Ministério Público no ano passado, se não me engano, ano passado. E, posteriormente, foi o que deu o embasamento para o projeto de lei que foi votado aqui ano passado. Então, esse diagnóstico ele já existe e ele norteia ações nesse sentido, não proibindo da própria Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, os geólogos, os biólogos. O próprio Ministério Público usou o estudo da Prefeitura. Tá, então, esse diagnóstico ele tem como intuito nortear a urbanização ali. Não ser restritivo no sentido de proibir toda a urbanização, mas ele norteia quais áreas devem ter alguma urbanização especial, quais não devem ser urbanizadas de maneira alguma. Então, acredito que esse estudo ele possa ser... ter publicidade, trazer aqui para os vereadores, né? Eu acho que seria importante trazer isso para a gente, porque se o secretário do Meio Ambiente, o senhor Ocano, fala uma coisa e alguém está falando diferente, a gente tem que sentar, né, e chegar num consenso. Qual é a verdade, né? Não pode ter meias verdades aí, né? Então, chegando na verdade, aí sim decide. Eu acho que tem que preservar e não agredir, mas assim, qual é a verdade, né? Deixa eu tentar complementar um pouco essa informação. Na verdade, tudo que foi falado faz sentido e até a própria confusão de ter ou não ter a minha verdade. Na colocação da minuta que o Cano passou para vocês, que ele fala de ocupação restrita e dirigida, isso é uma minuta do Governo do Estado, é uma lei que está em discussão na Assembleia Legislativa, que fala da forma organizada de ocupação de regiões do aquífero, não necessariamente só em Ribeirão Preto, mas de todo o aquífero que corre no estado de São Paulo. Tá? E aí a proposta do Ocano é que a gente utilizasse esse material, entendesse desse material aquilo que se aplica a Ribeirão Preto e aí trazer também para uma lei municipal que reforçaria essa preocupação na área que nos compete. Os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente possuem já alguns estudos daquela região, até porque é uma região que a gente toma cuidado há muito tempo, é uma região muito delicada da sua ocupação, não só na ocupação realmente física, mas na ocupação até política daquela região, temos que tomar um certo cuidado. Entretanto, esses estudos eles não estão totalmente aprofundados. Eu não tenho detalhes, né, metro a metro daquela região. E nós teríamos que ter, não temos isso ainda. Então, há um macro estudo do local, que se conhece áreas que são mais delicadas do que outras dentro da própria Zona Leste. E o que foi colocado aqui é que esse diagnóstico teria que ser feito realmente mais detalhado, que a gente tivesse essa informação mais precisa, que quando entra o empreendimento, ele já recebe essa informação. No nosso caso, hoje, quando entra um empreendimento novo, aí os técnicos vão até o local, fazem o estudo daquela localidade e eles, inclusive, solicitam, em algumas situações, até mais áreas permeáveis do que a própria lei. Hoje, a Lei 2157, que está em vigor, ela exige, no mínimo, 35% de áreas permeáveis naquela região. E esse é um valor que vale para toda a zona de urbanização especial, que é conhecida como Zona Leste. Entretanto, algumas situações já foi solicitado 40%, já foi solicitado 50%, porque na hora que se fez o estudo hidrológico mais aprofundado, se identificou que aquela área é mais permeável do que outras. Então, ali se exigiu um pouco maior. Então, nós temos sim um estudo, mas às vezes tem que aprofundar quando entra o empreendimento. Tá? E é isso que o Cano propôs. Nós vamos ter esse estudo para que já tenha essa informação mais precisa. Por isso que não dá para mandar, Luciano, tudo pronto, porque não tem isso ainda pontual. Tá? Baseado naquilo que o Isaac falou, né, que todos falaram também, porque o receio é assim, aprovar o plano diretor e depois que não se consiga aprovar a lei de parcelamento de ocupação. Qual seria a estratégia, e isso é uma pergunta, qual seria a estratégia para nós aprovarmos concomitantemente as duas coisas? Já que a discussão específica
que é do artigo 23, a gente vai deixar para a lei de parcelamento. Mas qual é a garantia que vocês nos dão que isso vai ser aprovado concomitantemente? Entendeu? A lei de uso e ocupação do solo? Isso, concomitantemente ao plano diretor. Porque Bom, se eu... Formalmente, ela tem que ser aprovada depois. É uma questão formal. Mas... o concomitante que eu digo é num curtíssimo prazo. Mas essa é a nossa ideia. A nossa ideia, a lei de uso e ocupação do solo, ela... Vamos pensando em condições ideais, a gente levaria uma vez e meia o tempo a lei de ocupação do solo em relação ao plano diretor. Isso quer dizer, o plano diretor é algo que pode ser aprovado, eu acho que eu estimaria isso, se tivesse sol de brigadeiro e tudo que a gente fizesse, que em setembro o plano diretor poderia estar sendo encaminhado para essa casa aqui para discussão. Só que existem questões extremamente importantes que estão, de uma certa maneira, travando o desenvolvimento de Ribeirão Preto, que não dá para esperar 1 ano e meio. Por exemplo, a questão do limite da expansão urbana. Isso é fundamental que a gente... E como vamos fazer? Vamos colocar isso no plano diretor. Quer dizer, não seria, vamos dizer, natural isso. A questão do fechamento, e são duas questões, possivelmente tenha uma ou duas mais, e a gente não pode exagerar, senão aí a gente inverte o problema, mata da cura, né? Então, essas questões, por exemplo, essas duas, que é o fechamento e o limite de expansão urbana, eu acho que é recomendável que a gente coloque no plano diretor, para destravar, porque nós temos um vácuo jurídico aí. Então, essa questão é relevante. Agora, já estamos trabalhando lá dentro, organizando o conhecimento interno da Secretaria, para que a gente, assim que comece a andar a discussão do plano diretor, como estamos agora, a gente já vai começar a discutir a lei de uso, parcelamento do uso e ocupação do solo, para que, em que pese ela demorar, vamos dizer, 1 ano e meio, mas que ela leve 1 ano e meio a partir de agora ou daqui a pouquinho. Aí o calendário que o Maurício perguntou, nós estamos startando o plano diretor, tá? Nós temos essas discussões, inicialmente um diálogo com o Legislativo, tá? Num dado momento estaremos fazendo a inauguração oficial e aí, né, preparando as audiências públicas. A primeira audiência pública que a gente faz é ouvir as propostas. Assim como estamos ouvindo propostas de vocês, vamos estar ouvindo propostas da sociedade, para depois termos aí um texto base. Durante esse processo, que o plano diretor vai caminhando, nós vamos abrir já audiências públicas para a lei de parcelamento, para também ouvir propostas, tá? Então, é uma audiência inteira para ouvir propostas de parcelamento, uma outra audiência para ouvir propostas de uso e uma outra de ocupação. Por quê? Porque muitas coisas são colocadas, e até por um desconhecimento técnico da matéria, não se sabe se a matéria é plano diretor ou se a matéria é lei de parcelamento. Tá? Porque uma são diretrizes gerais e a outra é mais executiva, ela é mais estratégica. Tá? Então, a gente escuta as propostas e direciona. Não, essa proposta ela é básica, tá? Então ela vai para o plano diretor. Essa proposta é mais executiva, ela vai para a lei de parcelamento. Então, a gente entendeu que trabalhar isso paralelamente, tá? Caminha melhor. Então, quando o Rui coloca nessa previsão de calendário, que é o que a gente está imaginando, né? Se tudo corre bem, em setembro isso vem para discussão, para aprovação, nós necessitamos de alguns conceitos sejam aprovados no plano diretor para que ele seja aplicado na lei de parcelamento. Então, esses instrumentos, né? Eu estava comentando com a Cláudia Morrone, ela me perguntou sobre a questão do patrimônio, né? Existe um instrumento muito interessante de preservação de patrimônio, que é a transferência de potencial construtivo. Tá? Mas para que esse instrumento possa ser utilizado, eu preciso ter a aprovação de coeficiente de aproveitamento único. E aí poder fazer... Agora, isso eu só posso fazer na lei de parcelamento. Só que eu tenho que ter a aprovação do conceito antes do plano diretor. Então, uma coisa amarra na outra. Tá? Então, a gente vai levar paralelo por isso, para que não corra o risco de ficar depois pendente e não sair a utilização. Bom. Gente, precisamos terminar, porque tem 5 minutos para iniciar a sessão.
Pode ser? Desculpa a minha delicadeza, mas é que daqui 5 minutos tá tendo abertura para a sessão. Agradeço a presença de vocês, eu acho que é importante esse olhar de lupa a cada foco, para criarmos diretrizes, a disponibilidade de lanchote sua, do Rio Salgado, certamente teremos muitas outras. Com certeza. E para que a gente possa estar amadurecendo todos esses prospectos de dúvida que nós estamos tendo, a gente possa se amadurecer melhor. E a qualquer tempo, a qualquer hora. Isso, importante, e agradeço a presença de vocês, só me perdoe pela indelicadeza, mas dentro de 5 minutos nós vamos estar abrindo a sessão, ok? Obrigado a todos, me desculpa, Gasparini, tá? Ok, obrigado.